Então, vou te perguntar porque foi você que viveu a experiência, tá? Uhum. Ei, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como conviver com uma pessoa que esteja talvez em depressão, ou esteja em crise de ansiedade, ou toque de pensamentos, ou qualquer tipo de dificuldade emocional. Porque muitas vezes a gente foca na pessoa que está vivendo aquilo, mas às vezes a gente esquece que junto com ela tem outras pessoas vivendo. Antes disso, eu queria pedir desculpa pra vocês se o som não estiver muito bom. É que acontece, gente, que a gente mora na Índia, então tem movimento, tá tendo festa aqui do lado, e tem um restaurante aqui do lado que fica um barulho no fundo, né? Mas é o que temos para hoje, então foca no conteúdo, tá? Eu também tô com uma marquinha vermelha aqui, não sei se dá pra vocês verem. Minhas mãos estão saindo uma rena, porque tudo faz parte da cultura aqui, mas enfim, o vídeo não é sobre a cultura, mas sim pro nosso tema. Tô aqui com o meu esposo, ele não quer aparecer, só a voz dele que vai aparecer. E eu queria perguntar pra ele, porque ele convive e conviveu comigo durante meus momentos mais desafiadores emocionalmente. Ele de antemão já disse que ele não acha que ele é a pessoa mais indicada para dar conselhos, porque sempre pode ser melhor, mas eu queria a opinião dele, como foi, porque às vezes o seu esposo ou alguém da sua família tá passando por esse momento delicado e você tá tendo dificuldade de lidar com aquilo, especialmente se esse tempo delicado tá durando muitos meses ou até mesmo anos, né? Então, como que foi pra você, amor? Tipo assim, eu comecei a conversar com você dizendo que eu estava desconfiando que eu não tava legal emocionalmente. Eu acho que começou quando você teve a crise de ansiedade a primeira vez, que a gente foi para o hospital, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, quando você foi acompanhado por psicólogo, depois foi para um psiquiatra, que a gente percebeu que precisaria ter uma intervenção. Então, assim, foi tudo muito novo, porque nunca tinha vivido isso com alguém ou alguém próximo de mim. Mas eu acho que assim, igual você falou, né? Eu não acho que eu fui uma boa pessoa nesse sentido, mas... Você que falou comigo antes. Mas eu acho que eu vi, né? Eu acho que o que foi principal foi entender o processo dos médicos, né? O que os médicos estavam falando, a psicóloga, a psiquiatra, para poder entender esse processo. Mas, tipo assim, te assustou de alguma forma receber o diagnóstico de crise generalizada de ansiedade? Como foi pra você receber, tipo assim, ela é minha ajudadora, a gente caminha junto, a gente cria nossos filhos. Como, sei lá, será que ela pode cair numa cama? Será que ela pode ficar pior? Ou você já era, tipo, desde o início confiante de que não, o tratamento vai dar certo, ela vai ficar bem melhor? Eu acho que assusta sim, mas mesmo assustando, a gente entendendo o processo médico, que o médico estava falando, a psicóloga, a psiquiatra, acontece com qualquer doença, né? Assim, a gente pode ficar doente em qualquer situação. Então, assim, e qualquer coisa é meio que inesperado isso acontecer. Uhum. Mas a gente viu que os remédios, o tratamento, o efeito que estava dando foi favorável. Então, assim, com o tempo, né, vendo os efeitos, vendo o resultado, eu acho que ajudou muito a tranquilizar em relação a tudo. Uma coisa que pra mim foi muito importante foi porque às vezes as pessoas, eu vejo que elas têm dificuldades quando as pessoas da família ou cônjuge não conseguem entender que uma dificuldade ali no neurotransmissor, uma dificuldade mental, uma deficiência ali mesmo, faz parte do corpo. Então, tipo assim, naturalizar isso de que, se fosse no estômago, se fosse na perna, se fosse no coração, se fosse pressão, a gente trataria. Mas por que da cabeça não? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade ainda com aquele pensamento assim, loucura, problema de cabeça, sabe? Aquela coisa que te deixa com medo, parece que você tá ficando louco. Isso, pra você... Eu não senti que você teve dificuldade com isso, de entender que era um órgão que precisava de cuidado. Uhum. Eu acho que, assim, existe um tabu muito grande em relação a isso, porque acaba que esses remédios é uma questão nova, né? Poucos anos pra cá, assim, que se popularizou, e infelizmente no Brasil hoje é muito usado.
Mas infelizmente não no sentido que é ruim usar remédio, mas pela necessidade hoje da população mesmo, né? Uhum. Por tudo que as pessoas têm vivido, Principalmente pós-pandemia. pós-pandemia, e hoje também, de forma geral, a questão da tecnologia, esse mundo rápido, o uso de rede social, tela, os vícios em tela, isso tudo proporciona a ansiedade, a pessoa fica nervosa sem perceber. Então eu acho que assim, existia um tabu, mas hoje ainda está mais tranquilo quanto a isso. Sim, sim. Sempre que eu sentia alguma coisa vindo, tipo a crise vindo, alguma coisa, eu corria pro Rômulo e eu falava com ele assim, não tô bem, sabe? Eu usava essa frase, né? Só de falar assim, não tô bem. E uma coisa que foi muito bom pra mim foi como você recebia isso. Você não se desesperava, porque se você já tá numa crise de pânico, né? E aí a outra pessoa na sua frente se desespera, não sei, acho que você perde mais ainda o chão. Como que era pra você, assim, na hora que eu falava assim, não tô bem? Eu acho que assim, quando você falava comigo não tô bem, no início eu não sabia muito o que fazer, mas assim, a ideia era tranquilizar, porque sabia que não era algo que iria acontecer, era mais, assim, era uma que eu ia morrer, como eu sentia que eu ia morrer, você sabia, assim, não, que não, calma, era respira. mais relaxar. Só que eu acho que, assim, principalmente no início, eu tinha que, apesar de eu saber tudo isso, que não ia acontecer nada, tinha que dar seu tempo, porque eu tentava te tranquilizar, mas mesmo assim era difícil, tinha hora que para você reagir em meio a isso. Então assim, eu acho que é eu ficar tranquilo em meio a isso e passar essa calma, essa paz. E várias vezes eu percebo que a pessoa que tá, principalmente a pessoa que tá em depressão, muitas vezes ela tem um sentimento muito negativo sobre tudo. E eu acho que às vezes isso torna a pessoa que está convivendo cansada, porque ela fica, muitas vezes no início ela tem uma motivação para dizer, não, vai ficar tudo bem, não, tá tudo bem, fala, desabafa, pode falar e tal, mas às vezes com o passar do tempo, a pessoa também vai ficando muito cansada. Normalmente, naturalmente, eu não sou uma pessoa negativa, mas com certeza nos momentos em que eu estava em crise, ou momentos até da questão do toque de pensamento, que era muito difícil para eu lidar, eu já não estava conseguindo me reconhecer, eu corria para você e dizia coisas negativas. E eu me lembro que você me ouvia e você não tentava me trazer um resultado, você só deixava eu falar o que eu queria falar, sabe? E assim, como que foi pra você, assim, sabendo que a sua esposa não é uma pessoa, assim, naturalmente negativa, ver ela vendo um mundo sem cor, ver a sua esposa vendo um mundo, um medo da morte, um medo, sei lá, de cometer uma loucura, um medo pela tristeza profunda que a questão da depressão, a questão do toque de pensamento, até mesmo a ansiedade traz? Não, eu acho que era entender que não era um pensamento próprio, né? Foi o que eu sempre falava com você nesse sentido, não é? Você não é assim. É um processo neurocerebral, um processo químico que não está indo bem. Então entender que você não tem motivação para isso, que você não tem razão para o toque, para o pensamento, seja em qual área for, saber que isso não vem de você propriamente, mas desse processo que está vivendo. Então, assim, eu tentava tranquilizar nesse sentido e dar o tempo, né? Porque, assim, acabava que vinha, voltava e se tranquilizava. Um dia eu tava bem, outro dia já não tava muito legal. Dependia dos gatilhos, né? Das coisas que se via e tudo mais. Então, assim, acho que essa questão de gatilho é muito importante entender. E também essa questão, porque hoje é um mundo muito tecnológico, né? Às vezes a gente está na rede social, alguma coisa assim, e vai te despertar gatilhos que você não percebe. Sim, você falava muito isso comigo. Às vezes em filmes. Porque assim, acaba que é muito, por mais que a gente pesquise sobre um filme, pode parecer uma cena, ou alguma coisa, uma questão violenta, gatilhos em você. Violência, uma questão sexual, ou uma questão dessas violências mesmas que possa despertar esse gatilho. De desviver. E uma coisa que foi muito bom pra mim era isso, assim, o Rômulo me ajudava a questionar os meus próprios pensamentos. Então, às vezes eu falava pra ele assim, eu tô pensando isso, nossa, aí ele falava pra mim assim, mas vamos pensar sobre esse pensamento.
Você lembra que você falava, esse pensamento, você acha que ele é seu? E assim, ele ia conversando, assim, isso me ajudava muito. Uma outra coisa, eu nunca me senti exposta por você. Sempre que, para as pessoas, né? Sempre que era falado sobre, era eu que falava sobre. Então isso me ajudou muito, assim. Agora, Rômulo, não foi uma coisa que aconteceu comigo, que foi assim um processo de muito tempo vivendo, porque eu já entrei rápido com os tratamentos, então eu melhorei rápido, assim, eu entrei numa fase mais equilibrada rápido. Mas talvez tem pessoas aqui que a pessoa amada, ou a mãe, ou a esposa, ou o esposo, que seja, eles estão vivenciando essa crise, né? Essa cena de vida dessa pessoa por muito tempo. Você aconselharia, por exemplo, a pessoa que está acompanhando uma pessoa que está passando por esse desafio emocional a ter também um psicólogo, a procurar momentos para sair de cena, para poder respirar, porque realmente ninguém aguenta segurar o fardo para outra pessoa o tempo todo, assim. Com certeza, eu acho que assim, estar com alguém nessa situação, você demanda um jogo de cintura e também vai demandar do seu emocional, do emocional de quem está acompanhando. Então, assim, ser acompanhado, ao meu ponto de vista, é algo necessário para que isso não aconteça com o outro também, né? No sentido, assim, dessa tristeza, desse cansaço e tudo mais, para se manter firme e também saber lidar, né? Como responder, como lidar com as dificuldades, em que horas você pode motivar, que horas que você vai ter que confrontar, porque vai ter momentos que existe esse confronto, mas não é em todo momento pela situação emocional da pessoa. Sim, e talvez também algo que é importante a gente pensar é encorajar a pessoa a sair daquela cena, não dizendo pra ela, você tem que levantar, não, mas assim, trazer novidades, coisas que possam encorajar essa pessoa. Uma coisa que era muito bom pra mim, quando eu começava a me sentir mais assim, especialmente morando num outro país, o Rômulo, ele sempre falava pra mim assim, eu acho que você tá assim porque você tá ficando muito em casa. Vamos sair, vamos conversar com gente. E de fato, pra mim, nossa, me ajudou muito, me ajudava muito quando eu conversava com pessoas fora. Mas só o fato dele falar comigo e me lembrar que talvez eu estava me sentindo daquele jeito, não é porque eu estava voltando para a crise, mas porque eu estava muito dentro de casa, me ajudava, né? Mas para finalizar esse vídeo, eu gostaria de te encorajar, você, né, que está aí convivendo com uma pessoa que está vivendo um momento desafiador, respira também. Você também tem a sua vida emocional, né? Você não é o super-herói ou super-heroína dessa pessoa. Essa pessoa precisa de ajuda, mas não é só você que vai ajudar essa pessoa. Então, seja sincero com você também. Mas também não abandone essa pessoa ou queira que essa pessoa melhore no seu tempo, né? Porque isso não vai acontecer. Pode ser que ela melhore mais rápido do que você imagina, mas pode ser que ela melhore muito depois do que você espera. Então, a paciência, ela não é fácil, mas ela é necessária. E como o Romulo falou, que ele concorda, assim, se você também puder ser acompanhado por um profissional para te ajudar, técnicas mesmo de comportamento, vai te ajudar muito. Ou pesquisar sobre, ler livros sobre, para trazer mesmo, abrir a sua mente sobre isso que a pessoa está vivendo, que também é uma doença, né? E eu acredito que isso pode ajudar tanto a pessoa que você quer ajudar, mas você também. Então, obrigada por ter assistido. Se você quiser escrever aí embaixo, se você não quiser, tá tudo bem também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Quer dar tchau? Até mais, Du.